Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do canal, só que dessa vez não estamos ao vivo. Não sei se vocês estão cientes, eu postei lá no meu Instagram. Se você não segue, já aproveita para seguir @investe.space. Mas eu fui condecorado aí com 2 bolsas de estudo para 2 mestrados lá na Europa, em economia quantitativa. E aí, como eu vou estar indo para a Europa, eu estou deixando aqui pré-gravado um material para a nossa live de segunda-feira, para justamente a segunda-feira que eu vou estar viajando. E aí, só para confirmar, né, para não ter problema para vocês, já que eu tenho recebido muitos feedbacks de vocês dizendo que vocês estão gostando muito dessas lives aqui de segunda-feira, que esses gestores e grandes economistas estão ensinando bastante para vocês. Então eu estou trazendo esse material aqui já pré-gravado para vocês poderem estar com esse conhecimento. Na live de hoje, no conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre Peter Schiff. Ele é um visionário americano que conseguiu antever a crise de 2008 e ele ficou muito conhecido por conta disso. E desde então, e na verdade antes disso mesmo, ele já tinha essa percepção e manteve a percepção até hoje. Ele acredita muito numa queda significativa do mercado, que a economia norte-americana e o dólar vão deixar de ser importantes, deixar de ser a reserva mundial, que estão num brink of collapse, né? No trisco para quebrar tudo. E apesar de não concordar com essa percepção, a minha obrigação aqui com vocês é trazer a análise desses grandes gestores e economistas para que vocês possam entender, aprender a entender e aí poder tomar a sua análise, tomar a sua decisão. Então eu estou trazendo esse material aqui mesmo que eu não concorde tanto com o que ele fala, para que vocês aí, caso vocês percebam da mesma forma, possam então tomar suas decisões aí na hora dos seus investimentos. Antes da gente passar para os slides para começar nosso material em si, eu gostaria só de pedir para que você deixasse o seu like aqui embaixo, se inscrevesse no canal e também compartilhasse esse vídeo com todos os seus amigos, familiares, todo mundo que você quiser aí, que queira aprender sobre economia, investimentos, finanças, que são os conteúdos que a gente sempre está trazendo por aqui. Se você ficar com qualquer dúvida, não se esqueça de deixar aqui embaixo a sua dúvida nos comentários. Eu prometo que assim que eu tiver um tempo, eu paro e respondo todo mundo. E aí, a gente já pode começar então o nosso material, nosso conteúdo aqui. Vamos entrar nos slides. Então, Peter Schiff é esse cara aqui da foto. E o nosso material, a nossa live aqui vai ser focada no colapso da economia. Todos os bancos estão para quebrar. Isso aqui é uma consideração sobre uma entrevista com Peter Schiff, na verdade são de 3 entrevistas, mas eu vou deixar o link aqui embaixo de apenas uma, porque basicamente todo o material foi tirado dessa uma única. Eu assisti outras para confirmar a tese, alguns pontos que ficaram complicados de entender. E aí, Peter Schiff ele é CEO e estrategista-chefe da corretora de valores Euro Pacific Capital. E aí, a gente vai estar abordando um pouco mais da opinião do Peter. Então, vamos entrar aqui no nosso material e continuar aqui. Quem é o Peter Schiff? Ele é conhecido por suas visões sobre tendências mais bearish, aquela que acredita na queda e não na subida do mercado, sobre a economia e o dólar norte-americano. Peter Schiff é autor de 6 livros. Na verdade, se você for somar aqui, 2 deles se repetem, né? Crash Proof, How to Profit from the Coming Economic Collapse, e The Little Book of Bull Movies in Bear Markets, How to Keep Your Portfolio Up When the Market is Down. E aí ele lança novamente esses mesmos livros atualizados. Então, na verdade, foram 4 livros, se a gente for analisar friamente. E aí, nesses 4 livros, basicamente, ele está ensinando sobre colapso da economia, sobre como ganhar dinheiro quando o mercado está colapsando e como se aproveitar das tendências de mercado de alta, mesmo durante quando o mercado total está caindo, porque ele cai até um ponto, depois ele sobe bastante, depois volta a cair. É assim que normalmente acontece essas economias no bear market, né, no mercado do urso. E aí, nessa entrevista em específica, a primeira pergunta que o entrevistador faz para o Peter é: qual é o evento que poderia fazer o mercado de ações cair? E aí o Peter responde, né? Eu acredito que a única razão pela qual o mercado está subindo, além do hype da inteligência artificial, é pelo fato da economia estar mostrando sinais de fraqueza, principalmente o PMI. E aí, só para fazer uma explicação aqui para vocês, por que o mercado de ações sobe quando a economia está mostrando sinais de fraqueza? É porque os investidores são masoquistas, querem ver todo mundo sofrer? Não, não é por isso, gente. O que acontece, na verdade, é que o mercado ele vive à base de expectativa. Estava se esperando uma crise muito grande e como os sinais estão vindo já mais fracos, é sinal que o Fed, né, o Banco Central americano, está conseguindo combater esses problemas da economia sem necessariamente precisar aumentar tanto a taxa de juros, sem precisar forçar muito a economia. E aí os investidores estão tirando essa precificação mais negativa e trazendo para uma coisa valor presente, aí as ações voltam a subir.
E é basicamente isso que ele diz aqui nesse parágrafo, né? Os investidores estão olhando para todos esses dados e concluindo que o Fed irá parar de subir a taxa de juros e mesmo se não tiverem terminado, eles não irão precisar aumentar muito mais. Então, ou eles estão muito próximo do final, ou eles já estão no final. Então, por conta disso, a economia, o mercado, na verdade, os investimentos, eles não estão precificando para baixo, eles estão subindo. Além disso, os dados têm sido tão fracos que o mercado já está precificando cortes na taxa de juros. E é nessa expectativa de corte que o S&P 500 já está subindo. E aí ele continua a sua resposta dizendo: eu também acho que os investidores estão concluindo que, mesmo que os aumentos da taxa de juros do Fed não forem suficientes para domar a inflação, uma recessão irá fazer esse trabalho por eles. Então, basicamente, quando a gente está passando por algum tipo de recessão, a coisa mais normal de se acontecer é que as empresas parem de contratar, é que as empresas parem de se expandir. Isso vai controlando e domando a inflação, porque a inflação basicamente é essa questão do dinheiro circulando mais e mais dentro da economia. Então, se a recessão está fazendo um controle na demanda, ela já está controlando essa inflação. E os investidores estão acreditando que mesmo que a taxa de juros não tenha esse controle, a própria recessão vai fazer isso por eles. Rápido, deixa eu só beber um gole d'água que eu já continuo. Ele continua: o mercado está muito animado por conta disso. Estão precificando isso na Bolsa de Valores. Mas, na minha opinião, eles estão completamente errados. Eu acredito que eles estejam corretos que a economia está fraca. Mas isso não quer dizer que irá reduzir a inflação. Se muito, a recessão será o catalisador do próximo aumento da inflação. Então, basicamente, o que ele acredita é que, a gente já explicou isso algumas vezes aqui, a taxa de juros, o que é que acontece quando a taxa de juros? O mercado para de contrair dívidas. Mas quando as empresas já estão muito endividadas, que é o caso, elas precisam se refinanciar, elas são obrigadas a se refinanciar. E elas vão se refinanciar com uma taxa de juros maior, o que faz com que elas tirem parte dos seus lucros só para pagar essa dívida. Se as empresas precisam tirar mais do seu lucro para pagar a dívida, significa que as margens dela ficam mais contraídas. E aí, para não ter uma contração tão significativa assim da margem, o que é que elas precisam fazer? Aumentar o preço dos seus produtos. O seu custo aumentou, então ela tem que aumentar o preço do produto. E aí isso gera mais inflação na economia. É um ciclo de inflação negativa, né? Uma espiral negativa que vai rodando a economia com relação a essa questão do aumento da taxa de juros. E essa análise aqui é muito parecida com o que, por exemplo, o próprio Ray Dalio fala numa live que a gente trouxe aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você assistir, porque lá ele explica muito essa questão, lá ele foca muito na China superando os Estados Unidos, mas ele foca muito nesse problema da economia, do aumento da questão da impressão de dinheiro e como tudo isso é afetado ali dentro do ecossistema da economia, beleza? E aí ele é perguntado, ele continua a resposta, desculpa, e aí ele continua dizendo: eu acredito que teremos uma estagflação, onde a economia não performa muito bem e a inflação fica elevada. E aí, se você ficou com dúvida nesse termo, pensa assim: estagna, de estagnado, isso quer dizer parado, né? E inflação, de inflação. Então, a economia, o PIB fica estagnado, enquanto que a inflação fica alta. Isso gera um problema muito grande, porque a economia, normalmente, quando a gente entra no período de estagflação, a economia não consegue performar muito bem. Esse não é um ambiente propício para as empresas e, portanto, eu não concordo com esse rally da Bolsa, especialmente para diversas empresas do setor de tecnologia que nem lucro deram ainda. Então, muitas das empresas de tecnologia, principalmente as Big Techs, estão subindo muito, mas outras empresas de tecnologia estão subindo e elas nem estão conseguindo ter lucro ainda. Então, como é que elas estão subindo tanto assim? Está com uma valorização, um preço sobre lucro tão alto, se elas não conseguem dar lucro. Os tipos de ações, setores que os investidores deveriam estar comprando por ser mais sensíveis à inflação é o ouro, mas os investidores ainda estão o ignorando. Isso realmente é verdade, né? O ouro ele tende a ter um controle sobre a inflação, além de outros grandes benefícios do ouro. A gente tem um vídeo aqui explicando 10 motivos para você ter ouro na sua carteira. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, para quem quiser assistir, beleza? Continuando aqui então o nosso conteúdo, o entrevistador perguntando para Peter se teremos uma depressão pior do que a de 1929. E aí ele fala, né? O Fed não é honesto. Se eles também acreditassem que teríamos uma recessão terrível, eles não iriam dizer isso em público para não aterrorizar a população. Mas, ao meu ver, nós teremos uma contração econômica bem significativa.
temos que nos livrar dos 20 anos de excesso de impressão de dinheiro que levaram como consequência a redução artificial da taxa de juros. Na visão do Peter, o que é que acontece? Na verdade, desde 1980 e alguma coisa, que a taxa de juros já vinha caindo consideravelmente e o Banco Central americano vinha imprimindo bastante dinheiro, mas isso sim alavancou ainda mais ali perto de 2008, 2006, 2008, por conta da crise subprime, a crise imobiliária americana, que fez com que o Fed precisasse injetar muito dinheiro na economia. E aí, por conta disso, eles entenderam que quando toda vez que perto de uma recessão, injeta dinheiro, injeta caixa, e aí a economia volta a circular. Mas isso gera um problema muito grande, porque isso fica com muito dinheiro em circulação, e aí acaba levando a maior inflação. Só que a inflação nesses últimos 20 anos não tiveram muito efeito lá nos Estados Unidos. Eles conseguiram manter ali muito próximo dos 2%. Só que agora a inflação é um problema e eles estão com a dívida muito grande. Então, por conta disso, na visão do Peter, a gente tem que passar por uma recessão muito significativa para poder tirar toda esse extra de dinheiro que foi injetado na economia, que era desnecessário. E aí ele continua, essa impressão também gerou excessos de dívidas, que eu acabei de explicar, né? De especulação e de consumo, que causaram uma desestruturação de toda a economia. Tudo isso precisa ser limpo de um jeito ou do outro. Basicamente o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, se eu tenho muito mais dinheiro do que eu deveria ter, vou gastar muito mais do que eu deveria gastar. E aí isso gera um ciclo, tanto na bolsa de valores, né? Porque parte do meu custo vai ser investimentos, como na parte de consumo, parte do que eu vou gastar de dinheiro é consumindo. E aí eu vou estar, esses dois setores, esses dois pontos aqui, estão muito mais alavancados, com muito mais dinheiro rodando ali dentro do que deveria. Isso causou uma desestruturação das cadeias. Empresas estão produzindo muito mais, porque elas acham que é normal, a pessoa está com tanto dinheiro assim. Tá entendendo? Então isso aqui, na visão dele, precisa ser controlado, mitigado, e isso só vai ser possível através de uma grande recessão. E aí ele continua. Tudo isso me leva a crer que passaremos por um processo bem doloroso que será alongado pelos esforços do governo para mitigar o processo. Eu já vou explicar esse ponto para vocês, porque é interessante. Basicamente, na visão do Peter, o que vai acontecer é o seguinte. A gente vai passar por um ciclo de estagflação que vai ser muito ruim. Por conta do governo precisar que a economia vá bem para poder ser reeleito, eles vão tentar intervir de alguma forma e aí vão acabar injetando mais dinheiro aqui dentro. E aí o Peter acredita que se isso for feito, isso vai prolongar ainda mais essa época de estagflação e causar um grande prejuízo por conta desses esforços do governo de tentar mitigar, mas acabar aumentando esse tipo de problema. O Peter continua aqui dizendo basicamente que uma recessão é um método do mercado de reparar o dano que foi feito como resultado de todo o mau investimento e erros de alocação que foram feitas no mercado. E isso é bem comum, né? Normalmente a gente tem períodos de recessão. Há uma expansão muito grande e aí quando chega num certo patamar a gente tem uma leve recessão. Mas a recessão não é igual a 2008, 1929. Isso é uma depressão, né? A gente tem uma recessão. Então a gente para de crescer tanto, feito a gente estava crescendo, para enxugar parte desses excessos que foram colocados no mercado. E aí esse é um processo natural, deveria de fato acontecer, mas aí por conta do governo isso acaba não acontecendo, porque no período de recessão o governo tem problemas para poder se manter no poder, e eles não querem isso, né? O governo sempre quer se manter no poder. E aí, quando o governo tenta lutar contra essa correção, ele apenas alonga o processo e o torna mais doloroso, que é justamente o que viemos fazendo pelos últimos 40 anos. Então, o governo ele fica fazendo esse tipo de intervenção e acaba piorando a situação na visão do Peter. Exemplo dos bancos, estudantes e empresas. Todas essas dívidas se tornaram uma bomba e ele está prestes a explodir. Isso é justamente algo que tem preocupado bastante o mercado, né? Por conta principalmente do level de dívida do teto do governo americano e tudo mais. Tudo isso tem sido falado bastante na economia nos últimos meses. Inclusive, a gente vai trazer uma live aqui da Lynn Aldrin, onde ela também trouxe muito essa preocupação com o teto de dívidas e outros pontos. Então, se inscreva aqui no canal para poder assistir essa live da Lynn Aldrin. E aí ele é perguntado, os bancos estão seguros? Na visão do Peter, os bancos estão sofrendo duplamente. De um lado, temos que o aumento da taxa de juros força com que o balancete dos bancos
entra em campo bem negativo, fazendo custo pesado para os bancos. Isso aqui é um processo chamado de marcação a mercado. Os bancos emprestam dinheiro e, por emprestar esse dinheiro, eles compram títulos do governo, né, quando estão financiando o governo. E aí, esses títulos são remarcados a mercado com relação à nova taxa de juros, e aí esse processo faz com que o título daquele foi comprado, né, o banco comprou aquele título, o valor total do seu aporte vai ficando menor nesse título. E aí, por conta disso, eles têm um prejuízo. Além disso, do outro lado, temos que as pessoas estão sacando seu dinheiro dos bancos e depositando em fundos de moedas, ou emprestando para o governo, que estão pagando o maior yield, que é chamada da corrida bancária, né? Você tira dos bancos e começa a querer colocar em outros locais que estão ou lhe pagando mais ou estão mais seguros. Antes, ninguém se preocupava mais muito com os bancos, por eles terem o seguro, né? O FDIC. Mas depois dessa falência de março, muitos clientes estão sacando seu dinheiro e depositando em bancos maiores. E aí, o FDIC, o FDIC, né, o termo correto, não tem dinheiro suficiente para segurar todo mundo. Tem vários trilhões que estão descobertos desse seguro. E aí o que acontece? Mesmo que o governo queira segurar todo mundo, na visão do Peter, o único jeito de fazer isso é a partir de mais impressão de dinheiro por conta do Fed, que vai culminar em deterioração do valor dos depósitos, né, a inflação. É por isso que eu acredito que todos os bancos irão falir. Eles não conseguem competir nessas circunstâncias que se encontram. De um lado, eles não conseguem arrecadar dinheiro para emprestar, porque é mais vantajoso para a população estar deixando esse dinheiro em outros locais. Do outro lado, eles compraram vários títulos que estão se deteriorando em valor. Então, eles estão perdendo duplamente. E, além disso, se o banco quebrar, o FDIC não tem competência, não tem condições de honrar a dívida de todo mundo. São muitos trilhões de dólares que tem ali dentro do banco. E ele só cobre até um certo valor. Então, passando esse valor, não está coberto. E aí, por conta disso, a população está com medo de, se houver uma quebra e eles não conseguirem reaver o dinheiro, o Fed vai ter que imprimir mais dinheiro e que acaba gerando inflação e impressão de moeda, né? A gente viu isso na live do professor Steve Hanke com relação a M2, o processo de imprimir mais papel moeda para poder circular na economia. Então, na visão do Peter, isso vai ser um problema muito grande. E se isso acontecer, não importa se o banco que você usa fale ou não, o seu dinheiro irá perder o valor de todo jeito. Então, se o banco vier a falir, ele terá um problema muito grande. A pessoa que esteja com aquele dinheiro lá dentro. Mas mesmo que você não esteja usando o banco que venha a falir, isso também vai vir a ser um problema para você, porque o seu poder de compra vai se deteriorar por conta da inflação. Pelo menos essa é a visão do Peter. E aí o entrevistador pergunta: você acredita que o Powell irá se demitir? E aí ele responde: eu não sei se ele irá ou não se demitir. Até pelo fato de que quem iria substituí-lo? O problema do Powell é que ele se recusa a criticar o governo por gastar mais do que ele está no orçamento, o que definitivamente é o seu trabalho e é exatamente o que ele deveria fazer. Ele fala que é independente, mas isso significa que o governo deveria estar fora do Fed e não o contrário. O Fed precisa ser independente justamente para poder criticar o governo quando ele faz algo errado. É muito engraçado até de ver isso, né? Porque recentemente eu assisti um podcast com, acho que é André Rogalha, um economista aí que tem PhD, dá aula e tudo mais. E ele fala que o grande problema do Campos Neto é que o Campos Neto é independente, mas continua se metendo na parte monetária e fiscal do governo. E aí é muito engraçado, porque na visão do Peter, esse é o trabalho do Fed. Então tem gente importante dos dois lados, né? Na verdade, nunca consegue deixar a galera feliz. Mas, na visão do Peter, é isso que você deveria fazer. Você deveria... Na verdade, você não, desculpa. É isso que o Banco Central deveria fazer. Deveria criticar o governo quando eles não estiverem sendo muito responsáveis, né? Austeros na parte fiscal. E aí ele continua: quando o governo está promovendo uma política fiscal excessiva, o Fed deveria criticá-lo. Era isso que Paul Volcker fazia na década de 80. Ele chamava o Congresso e reclamava que o governo estava gastando muito. O objetivo era justamente segurar o lado fiscal para que o monetário fizesse o efeito necessário para controlar a inflação. Mas o Powell se recusa a fazer isso.
Aproveito até para perguntar a sua opinião. Você acha que o presidente do Banco Central, seja Roberto Campos Neto, seja Paulo, seja qualquer outro, deveria criticar o governo quando ele está fazendo besteira na parte fiscal ou não? Deixe o seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Mas continuando aqui o nosso conteúdo, né? Por que o mercado acredita que uma queda na inflação, que teremos uma queda na inflação? Aí o Peter responde, eles estão olhando para o horizonte de tempo antes do Covid-19, especialmente entre 2008 e o Covid, e assumem que iremos voltar para o que tínhamos, que era normal termos esse tipo de inflação, que estava ali na casa dos 1,5 para 2, com taxas de juros muito baixas. Mas eles estão errados. Não era normal antes e principalmente não é o nosso normal agora. Foi uma aberração que aconteceu e que não deve voltar a se repetir. Só aconteceu pelo fato de que muitos outros bancos centrais estavam comprando os títulos do governo. Então, na visão do Peter, o que a gente viveu de 2008 até 2022, 21, 22, essa bonança que a gente teve fiscal, ela não deve voltar a se repetir. E isso foi uma aberração que aconteceu justamente porque os bancos centrais de outros locais do mundo estavam comprando as dívidas do banco, do Fed, né, do governo americano. E que isso não deve vir a acontecer. E aí a gente entra em várias lives que a gente fez aqui, porque a gente falou na primeira live com o Rick Rule sobre isso, de que possivelmente a gente não deve ter essa bonança, que não deveria continuar. A gente teve na live aqui do Ray Dalio, que ele fala da questão do Banco Central de outros países, né, China, Japão, enfim, Rússia, eles estavam comprando muita dívida americana e agora eles estão vendendo, talvez até cogitando a possibilidade da guerra, né, que pode vir a acontecer. Temos na live do Fed, que fala muito da questão do ciclo econômico, que ele só espera que venha a voltar em 2025. Todas essas lives a gente menciona partes disso aqui, que eu acho muito interessante de vocês darem uma assistida. Então, voltem lá e assistam se vocês ainda não assistiram, para entender isso aqui melhor. Mas agora nós temos justamente o contrário. Muitos países estão falando de desdolarização e, portanto, os maiores compradores de dólares agora são vendedores. Os maiores compradores de dólares, quem era? Era a China, basicamente. A China estava comprando muito dólar. Agora a China está se preparando, na verdade eu não posso assumir isso, né? Talvez ela esteja se preparando para uma guerra mundial. Então, se eles estiverem de fato vendendo os dólares lá e comprando mais ouro para prevenir que aconteça o que aconteceu com a Rússia, essa é uma tese pela qual eles podem estar vendendo dólar. Outro motivo é para poder ter um controle da sua moeda, né? Então, vende dólar, compra sua moeda para poder manter estável o valor da sua moeda. Então, existem várias, vamos dizer assim, teses que a gente poderia falar aqui, mas o que é importante na visão do Peter é que está havendo essa desdolarização. Eles não querem mais os títulos do governo americano, eles não querem os nossos valores imobiliários que são garantidos com hipotecas. Então, a gente não consegue mais exportar a nossa inflação como nós fizemos para outros países. Então, por conta desse poder do dólar como reserva cambial do mundo, vários bancos centrais comprando esses títulos americanos, essa inflação estava sendo exportada por conta dessa compra dos dólares. Mas hoje, como os bancos centrais não estão mais comprando tantos dólares assim, é de se esperar que o governo venha a sofrer um pouco mais para conseguir vender seus títulos e que, por isso, tenha que aumentar a taxa de juros para conseguir vendê-los. Porque o mercado acredita nessa queda de inflação, né? Além disso, a gente ainda está se aproximando de toda a inflação de fato, pois muito dessa inflação foi devido ao aumento de valor dos ativos financeiros, como a Bolsa de Valores e o mercado de títulos. Né? De 2008 para cá, subiu consideravelmente o S&P 500. Agora, essa inflação já migrou para a economia real, está nos bens e serviços que consumimos diariamente. E essa inflação veio para ficar. Está apenas esperando ela se consolidar para voltar e aumentar. Então, na visão do Peter, a gente está entrando numa fase de consolidação e aí depois disso vai voltar a subir a inflação, vai ter um repique. Eu acredito que teremos uma inflação muito alta por vários anos. O governo pode mentir sobre isso e tentar esconder, mas está tão ruim que não poderão mais fazê-lo. Então, na visão do Peter, o governo está tentando esconder que a inflação vai ser um problema, que eles não vão conseguir controlar a inflação, mas que vai se tornar tão ruim, que o governo não vai conseguir fazer
esse tipo de controle, né? Não vai conseguir esconder essa informação. O mercado apenas não aceitou isso ainda. Assim como pensaram que a inflação seria transitória lá em 2020 e 21 e 22, depois pensaram que não seria mais transitória, mas que o Fed poderia facilmente controlar esse gênio e colocá-lo de volta na lâmpada. Eles vão descobrir que essa expressão está aqui por um motivo. Eles dizem, não deixe o gênio da inflação sair da lâmpada. Por quê? Porque é muito difícil o colocar de volta sob controle. E o Fed cometeu o erro de deixá-lo sair. Agora, temos que lidar com todas as consequências. Na visão do Peter, uma vez que o gênio da inflação, uma vez que a inflação fica descontrolada, é difícil a gente conseguir controlar essa inflação. E o Fed não vai conseguir, na visão do Peter, controlar essa inflação. E aí, ele fala, tudo isso vai acelerar o processo de desdolarização das economias, que vai ser ainda pior para os Estados Unidos, que irão perder todo o seu poderio sobre a moeda e sua impressão. O dólar, como é a reserva cambial do mundo, eles conseguem imprimir mais moedas, eles conseguem se manter estáveis e ter essa comercialização dos seus títulos para o exterior. Mas, se os países vierem a acelerar essa desdolarização, na próxima década, que é a visão do Peter, eles vão perder parte ou todo do seu poderio sobre a moeda, né, do dólar. E aí o entrevistador pergunta, quais serão essas consequências de fato, né? E aí o Peter responde, bem, à medida que os ciclos vão acontecendo, o Fed precisa injetar mais quantitative easing, mais impressão de dinheiro no mercado para dar um up na economia. Só que eu acho que esse será o último. O balancete está com a dívida tão alta que eu acho que entraremos numa crise severa. Isso também foi muito em linha com o que o Ray Dalio falou recentemente na live que a gente trouxe aqui, que ele não acredita mais que o Fed vai conseguir ficar mantendo essa impressão de dinheiro, esse quantitative easing no mercado. Ele dizia que você consegue fazer isso uma quantidade de vezes X, mas que depois disso você não consegue mais, porque você começa a inflar muito a sua moeda. Nós temos como nos sustentarmos, não tem como nós sustentarmos esse tipo de déficit que está acontecendo. Se analisarmos o crescimento nominal do PIB, ele está em 0, só que com o balancete ainda aumentando. Em algum momento, essa bolha vai estourar e teremos uma crise muito forte no mercado. Na visão do Peter, pelo fato da dívida americana já estar muito alta, né, alguns trilhões de dólares, e mais de 130%, 140% do PIB, se não me falha a memória, isso vai acarretar num problema muito grande para os Estados Unidos, porque eles não vão conseguir mais manter essa impressão de dinheiro, gerando mais essas dívidas. E ele é perguntado, como investir nesse tipo de cenário, né? E aí o Peter responde, temos coisas óbvias como ouro, commodities em geral, que tendem a performar muito bem. Normalmente, commodities, elas aumentam de preço à medida que você tem mais essa impressão de dinheiro, que a inflação vai aumentando, porque é basicamente o que faz tudo aumentar de preço, né? As commodities aumentam de preço, todo o resto vai aumentando de preço. Commodity é um dos primeiros a sentir esse aumento de preço, que é um dos primeiros bens que são comprados. Mas, para além dessas coisas mais óbvias, temos dívidas do governo, mas não dos Estados Unidos, e sim de mercados emergentes, como é o caso do Brasil e da Indonésia. Então, muita gente falando, né, que a economia do Brasil está muito, muito ruim. Na visão do Peter, a gente está com excelentes oportunidades, especialmente na parte de dívida, né, na parte de títulos do governo. E aí, isso também é muito de acordo com o que o Ray Dalio falou na sua live, né, que ele acredita que a próxima grande bolha no mercado de crédito vai ser justamente das dívidas, dos títulos de dívidas do governo. E ele fala, né, do caso do Brasil e Indonésia, que ironicamente tem seguido um caminho de austeridade muito maior que os Estados Unidos e a Europa. Muita gente reclamando aqui do teto de dívida do Brasil. Aparentemente, na visão do Peter, a gente está muito mais austero, muito mais responsável do que vários outros países desenvolvidos. E aí ele é perguntado, como estamos em relação ao risco versus retorno? Aí o Peter responde, por tudo que falamos aqui, nós estamos com muito mais riscos do que retornos esperados para os investimentos nos Estados Unidos. Nós somos o maior devedor do mundo, não somos mais credor de dólares no mundo, como é o caso do Japão. De fato, nós devemos mais do que todas as outras nações devedoras do mundo.
Para quem não sabe, o devedor é quem está devendo, o credor é quem tem disponível. O Brasil, por exemplo, ele é credor, né? Então ele consegue emprestar dinheiro. O caso do Japão também é um credor. No caso dos Estados Unidos, eles são devedores. E, inclusive, você pode somar a dívida de todos os outros locais, que é menor ou igual à questão da dívida lá dos Estados Unidos. Pelo menos foi o que o Peter falou. E da última vez que tivemos uma inflação em 2 dígitos, em 1970, e a resolvemos, nós éramos o maior credor do mundo. Isso foi lá em 1980. Podíamos pagar as taxas altas de juros que foram colocadas em práticas. Foi por Volcker, quando ele conseguiu trazer a inflação para baixo, mas ele teve que aumentar a taxa de juros para 2 dígitos, lá em 1980. Hoje, a gente não consegue mais pagar. Inclusive, foi baseado nisso que a Fitch diminuiu, downgrade, né? Diminuiu a análise de risco dos Estados Unidos. Eles eram AAA e agora estão AA. Eles eram mais seguros, agora estão um pouquinho menos seguros. Isso não deve impactar tanto os Estados Unidos assim, mas eles já estão vendo e falando dessa questão monetária fiscal lá dos Estados Unidos, que estão se deteriorando no longo prazo, não tende a conseguir performar muito bem, não tende a conseguir pagar suas dívidas. E aí ele é perguntado sobre o ouro versus o Bitcoin. E aí, por que ele é perguntado sobre isso? Porque o Peter, ele não acredita na tese do Bitcoin. Inclusive, ele queria muito participar de uma discussão com o Michael Saylor, que é um grande e famoso conhecido do mercado do Bitcoin, que tem a MicroStrategy, que investe todo o seu capital em Bitcoin. E aí ele diz assim, eu não acredito em Bitcoins, mas na sua tecnologia... Não, eu não acredito em Bitcoins, na sua tecnologia e nenhuma outra forma de proteção contra a inflação, além do ouro. E aí ele é perguntado justamente dessa questão do debate que ele quer ter com o Michael Saylor. E aí ele responde, se eu tivesse a oportunidade de falar com o Michael Saylor, eu perguntaria, como acreditar em Bitcoin se não podemos fazer nada com ele? Né? E teoricamente ele está correto. O que a gente pode fazer com Bitcoin? A gente compra, deixa guardado, a gente não pode fazer nada ainda. Alguns locais podem, né, ao decorrer do tempo, começar a aceitar, mas por hora a gente ainda não pode fazer nada. E aí a segunda coisa que ele falaria seria, falam muito que é fácil de transportar, mas transportar um nada é de fato muito fácil. Como ele não acredita que o Bitcoin vale alguma coisa, então é muito fácil você transportar algo que não vale nada. Ninguém quer saber disso. Essa pelo menos é a visão dele, né? Por isso, eu digo que temos que voltar ao regime financeiro que seja ligado ao ouro, que é de fato escasso e realmente vale alguma coisa. Na visão do Peter, a única coisa que a gente deveria investir é justamente no ouro. E aí ele é perguntado, né, qual é a alternativa para o dólar? Na visão do Peter, muitos dizem que não há instrumentos alternativos para o dólar, pois ele é a camisa mais limpa dentre as camisas sujas. Contudo, eu acho que eles estão completamente errados. Primeiramente, eu nem acho que somos a camisa mais limpa. Eu acho que já há outras camisas menos sujas do que a nossa. Eu aceitaria o fato de que o euro, o ien, o yuan, essas moedas também não são boas para substituir o dólar. Eu acho que a alternativa para o dólar é o ouro. É a alternativa óbvia. Antes do dólar era o ouro era a reserva internacional. E de fato, né, a gente viveu um tempo aí muito grande com o ouro sendo reserva internacional. A gente tem um vídeo aqui explicando quando houve essa troca do ouro para o dólar. E aí, desde de Bretton Woods, que houve essa troca, a gente não tem mais o dólar como reserva cambial, o ouro como reserva cambial, e sim o dólar. E aí, na visão do Peter, a gente tinha que voltar para isso. E aí, só para concluir aqui, vamos sumarizar tudo que a gente viu nessa live, né? Primeiro, na visão do Peter, a economia americana está por um triz e os bancos americanos estão sob muita pressão. Deve haver uma quebra sistêmica do sistema financeiro americano. Segundo ponto importante na visão dele é que o dólar deve deixar de ser a moeda de reserva cambial. Essas duas últimas décadas de bonanças também chegaram ao final, mas a população e os investidores ainda não se tocaram nisso. Então, temos que ficar atento com relação a isso na visão do Peter. A relação do risco-retorno do mercado de ações está muito deteriorada. Não há boas oportunidades para os investimentos. Existem boas empresas, mas elas estão muito caras e a tendência, na visão do Peter, é que haja uma queda. O ouro é o melhor instrumento de investimento para esse tipo de cenário. E o Bitcoin é inútil e ninguém deveria investir nele. Lembrando que
Esse material que eu trouxe aqui é a visão do Peter. Eu acredito muito no Bitcoin, eu realmente concordo na percepção do ouro, da crise, dos problemas, mas eu também não acho que vai ser esse problema tão grande assim de entrar numa década de estagflação, que ocasionaria um problema muito grande. Eu acho que vai haver uma recessão, eu já venho falando isso para vocês há algum tempo. Eu acho que vai ser uma recessão tranquila, uma recessão que vai fazer o mercado cair uns 20%, 30%, nada muito exagerado, e que isso é normal. Inclusive, a gente até viu recentemente, acho que foi umas 2 ou 3 semanas atrás, mas vai ser diferente quando eu lançar esse vídeo, uma live do Peter Lynch, onde ele fala justamente essa questão de que é de se esperar que de 6 em 6 anos a gente venha a ver uma queda de mais do que 20%, 25% na Bolsa de Valores. Se não me falha a memória, a cada 2 anos tem uma queda de 10% e a cada 6 anos tem uma queda de 25% ou mais da Bolsa de Valores. Então, eu acredito que vai haver uma queda, né? Porque faz tempo que não cai uma coisa tão considerável assim. Mas eu não acho que vai ser esse problema todo que o Peter está falando aqui, não. Beleza? Por fim, galera, agradeço aqui a presença de todo mundo. Espero que vocês gostem do conteúdo, que vocês tenham aprendido e entendido. Se vocês querem qualquer dúvida, lembrem de deixar aqui embaixo, nas partes dos comentários. Eu me proponho aqui, assim que eu vê-las, a responder todas. Peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal. Forte abraço e para a próxima semana teremos a live da Lynn Aldrin, falando toda a questão da macroeconomia, de bancos, da parte de investimentos. Muita coisa legal. Se preparem que vai ser uma live fantástica. Aguardo vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.